cada vez mais a gente está vivendo em bolhas, né? E essas bolhas são muito determinadas pelos algoritmos, né? A gente vive cada vez mais dentro desse meio digital das plataformas e elas têm esse meio, essa maneira, essa fórmula, né? Essa equação aí que vai nos colocando com pessoas que pensam semelhante a nós, com um pouquinho, uma margem de erro para lá, uma margem de erro para cá, mas é isso, tu acaba te relacionando com pessoas com interesses afins, né? Isso é bom e é ruim. É bom porque é legal tu ver que tem pessoas que pensam como tu poder debater ou colocar tuas preocupações, elas as delas, com gente que tem mais ou menos o mesmo fluxo, né? Por outro lado, tu fica um pouco tu fica te achando dono da verdade, né? Tu fica te achando dono da verdade, porque o resto vem para ti meio que como crítica desses que se relacionam contigo, criticando aquilo lá. Tu não vivencia o outro lado como quem vive lá. Eu não vivo a vida do Rio de Janeiro como quem mora no Rio de Janeiro. Recebo informações de como é que é lá. Para mim é gente dando tiro o tempo inteiro. E não é isso, né? A gente pensa que vou sair de carro pela linha amarela e vai me acontecer não sei o quê, e se eu errar o meu carro e entrar numa rua. Mas não é tão exatamente assim, né? As pessoas vivem lá. Portanto, a gente sabe que a parte política, eu acho que não há dúvida para ninguém que essa parte de comunicação, de liberdade de expressão, né? Isso todo mundo sabe que tá um torniquete. Realmente nunca tivemos, nem no regime militar, se teve a perseguição que se tem hoje a um determinado espectro político. Há uma perseguição com gente sendo presa, calada, banida, e eu acho que isso todo mundo sabe. O que diferencia é que talvez o lado de lá concorde com essas ações. Ou talvez a maioria não, mas o que chega para o lado de cá é que as pessoas concordam. Porque é isso que eu estou falando, me chega sempre como forma de crítica, mas eu não estou vivenciando lá, não estou com eles. Alguns podem estar dizendo, pô, isso não é legal, esse lance da censura, mas não chega, né? Bom, o que acontece também é o seguinte, que é a minha curiosidade, como é que essa levada política, que consequências na economia está tendo para todo mundo? Porque o que eu vejo, que chega a mim e o que chega para mim, eu sou um cara de classe média, média, né? Eu sou um liberal, meu posicionamento é esse, né? Sou liberal, classe média, média. O que eu noto é o seguinte, a economia está andando. Eu vejo os restaurantes cheios, eu vejo o supermercado com boa movimentação, vejo as ruas apinhadas de carros, né? O trânsito congestionado, ou seja, as pessoas estão saindo, indo trabalhar. Na estrada vejo um determinado fluxo, quando é feriado, quando não sei o quê, blá, blá, blá. A princípio tudo meio que, né? Ou a gente não ouve, eu não vejo, a gente vê a reclamação política, mas eu não vejo todo mundo dizendo, coisa terrível, quebradeira, o tempo. Não, a gente vê uma certa estagnação, sim, em alguns segmentos, sim, mas apesar disso, apesar de não estar vendo ainda uma catástrofe, eu vejo sinais. Por exemplo, o que me assusta, eu estou vendo que a Bolsa, ela se mantém. A Bolsa não despencou, não, está acima de 121 pontos, ou em torno de 121 pontos, está bem, né? O dólar caiu, ou seja, por enquanto os fundamentos da economia não foram modificados, os fundamentos, mas há uma expectativa de que serão. Há uma expectativa de que serão, porque, primeiro, pela escolha dos ministros, né? Haddad na economia, putz, é um prenúncio. Sabe quando vai ter um tsunami? O tsunami ele dá sinais antes dele acontecer. Então já tem ali os animais sentem primeiro, então as aves fazem umas revoadas estranhas, né? Lembra do tsunami lá de 2004, que foi um que matou mais de 200 mil pessoas? Pô, era um dia de sol. Tava tudo funcionando, uma alegria, tudo andando, dia de sol, as pessoas na praia, maravilhosos hotéis, tudo cheio. Tava tudo maravilhoso lá na Tailândia, lá na Indonésia, tudo maravilhoso. 26 de dezembro.
teve festa lá, Natal e tudo mais, tudo andando bem. Mas os pássaros... Teve um terremoto antes, que foi esse processo eleitoral, tudo que aconteceu. Houve um terremoto aqui também. Mas passou. Né? Mas teve aquela... Mas tem, como lá, primeiro os pássaros fizeram essas revoadas. Eu sinto meio que isso. Qual era o próximo passo? Aí o mar se recolher. No tsunami é isso que acontece. O mar se recolhe de uma maneira anormal. E o que aconteceu no tsunami lá? As pessoas não tinham esse conhecimento desse sinal. Né? As pessoas, em vez de fugir, porra, vai vir um tsunami. Não, elas entraram, porque a situação ali que se apresentou era, como o mar recolheu, alguns peixinhos ficaram se estabanando ali, apareceram estrelas do mar, enfim, coisas que ficam embaixo d'água que a gente não vê, de uma hora para outra apareceram. Né? Então as pessoas avançaram, entraram, ficaram ali, ficaram de curiosos, olhando, jogaram bola lá dentro. Olha, pensaram que era um fenômeno da maré. Lá no fundo. O outro sinal do tsunami é que quando começa a vir a onda lá, tu vê só a espuma. Só que tu vê ela contínua, de lado a lado. Não é como no mar normal, que a gente vê um pouquinho de espuma aqui, um pouquinho de espuma ali, um bondinho aqui, um bondinho... Não. De lado a lado, mas ela estava lá, ela começou a vir. Parecia que vinha devagar, que vem lá de longe. Né? E quando o pessoal foi se dar conta, não deu mais tempo de fugir. Então, eu sinto alguns sinais, apesar de a bolsa tá bem, do dólar ter caído. Mas tu começa a ver já a gasolina voltou a ficar cara, ela ficando cara vai aumentar os preços dos alimentos. Esse pessoalzinho fazendo uma pressão no presidente do Banco Central para ele liberar na marra esses juros para ele baixar. Tu vê o Luleco lá fora falando mal do cara aqui para pressionar. Tu vê ditadores vindo para cá e achando que aqui é a casa da mãe Joana. Tu vê os caras, o único projeto deles de economia é um projeto para arrebentar o teto de gastos, porque eles precisam. Tu vê o Estado inchando, tu vê cada vez mais o Estado inchando, e para tu bancar, para tu fazer funcionar esse funcionalismo, tu vai ter que pagar, precisa de dinheiro, né? Tu vê o Lula gastando feito um desesperado o dinheiro dos outros, ele indo na lua de mel com a canja. Eles não ficam no hostel. Por que eles não ficam no hostel? Eles se sentem um guri, fica num hostel. Ou fica aí na embaixada, fica no quartel, fica no hotel perto da rodoviária. Não. Leva uma comitiva, não quer nem saber, reclama da comida, da comida do palácio. Né? A gente está vendo gastos e mais gastos e mais gastos e mais gastos. Tudo isso, apesar de agora não parecer, parece que está tudo bem, parece que está um dia ainda de sol, né? O agro apresentando resultados, mas o Lula falando sempre mal do agro. E a gente sabe que há uma rixa entre globalistas e progressistas. Eles se juntaram para tirar o Bolsonaro. Mas agora ninguém quer o PT hegemônico. E o PT, quando se agarra no poder, ele quer hegemonia. Foi o Lula 1, Lula 2, depois botou a Dilma 1, Dilma 2, aí os caras não, parou. Oh, e o revezamento aquele? Como é que fica aquele nosso revezamento? Não. Deixa comigo, eu cuido aqui, mas vocês estão dentro. Todo mundo vai participar. Deixa comigo, eu vou botar todo mundo nos esquemas. Eu vou botar todo mundo. Não. Eles sabem que o PT entra, não larga mais. E uma hora, quando estiver fortalecido, todo mundo baila. Então eles não vão deixar. E os globalistas querem o chuchu. Os globalistas sabem disso, né? Eles querem o chuchu. Então aí vai dar um mequetrefe, aí vai dar um redemoinho ali. Aí essas águas não vão ficar calmas como parecem. Eu consigo ver sinais. Apesar de estar numa bolha, eu consigo ver esses sinais.